Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o nosso quarto bimestre. E para a aula de hoje, vou pedir que vocês peguem a apostila do Amigavelmente e abram lá na página 270 a 273. Bom, nessas páginas está contando a história do jacaré, do tatu e da capivara. Os três abriram uma agência de detetive. E o primeiro caso deles foi o sumiço de uma placa na beira do rio. Quem chegou trazendo a notícia foi o papagaio, que chegou falando que a placa que estava à beira do rio havia sumido. Então os detetives entraram em ação para descobrir o que havia acontecido. E sabe o que eles descobriram no final, depois de muita investigação? É que ninguém havia roubado ou tirado a placa de propósito, mas o castor havia mudado a placa de lugar, porque aonde estava a placa estava um tronco que ele ia precisar para construir a sua casa. Então ele apenas mudou a placa de lugar e ele já estava pensando em avisar os detetives sobre isso. Então, o comportamento do castor foi um comportamento ético, porque ele agiu com honestidade falando o que havia acontecido. Bom, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre comportamentos éticos. Quais são os nossos comportamentos éticos? Comportamento ético é quando nós agimos com bondade, respeito, justiça, honestidade e compaixão. Então é quando nós agimos com bondade com as outras pessoas, com respeito com as outras pessoas, é quando nós somos justos e também agimos com justiça, então não passamos a perna nos nossos amigos, não agimos com desonestidade. E aí vem a honestidade, que é falar a verdade. E também a compaixão, que é se colocar no lugar das pessoas que estão à nossa volta. Então, esses são comportamentos éticos. E os comportamentos éticos, eles são importantes, pois nos ajudam a viver em um mundo melhor. Já pensou que bom seria se todo mundo agisse com justiça, com bondade, com respeito, com honestidade e com compaixão? Com certeza nós teríamos um mundo muito melhor, não é mesmo? Então vamos agora para as atividades? Lá na página 274, no exercício 1, está falando que o papagaio ele teve um comportamento ético, porque ele não chegou dando a notícia falando que alguém havia roubado a placa, que alguém havia pegado a placa de propósito, não. Ele agiu de forma ética, ele chegou e falou com bondade o que havia acontecido, que a placa havia sumido. Ele não acusou ninguém sem saber da real história, do que realmente havia acontecido. E aí? No exercício 1, tem várias frases, tá bom? Que você vai ter que assinalar. Então aí, você vai assinalar qual dessas frases é mais ética, tá? E todas essas frases é sobre uma única situação, que é o caderno de notas da professora sumiu. Então, que forma ética pode ser avisado para as pessoas sobre isso? Será que falar que o caderno foi roubado é ético? Será que acusar um amigo é ético? Será que botar a culpa em outra pessoa é ético? Não. Então, qual é a melhor maneira de falar que o caderno de notas da professora sumiu? Então, leia aí as alternativas e assinale aqui está a frase que está aí indicando que o caderno sumiu de forma ética, tá bom? E agora, lá na página 275, no exercício 2, tá falando que o tatu agiu com justiça. Na história tá contando que o tatu, ele sugeriu uma mudança nos planos. Então, ele sugeriu que ao invés dele ir com o jacaré para a beira do rio, que a capivara fosse, porque ela conhecia melhor ali o local do rio, onde estava a placa. Quando ele fez isso, ele agiu com justiça, porque ele entendeu que a capivara tinha mais conhecimento que ele naquele local e que ela poderia ser mais útil. Então, vocês vão aí assinalar qual comportamento ético o tatu teve, tá? Lembrando que eu já falei aqui, será que você prestou atenção? Qual foi o comportamento ético que o tatu teve? Então, você assinala aí também, tá bom? E também, lá na página 275, no exercício 3, você vai assinalar aí cada palavra com o acontecimento. Então, tem aí surpresa, tranquilidade e gratidão.
Observem as imagens e ligue cada imagem à palavra correspondente. Então, ou surpresa, ou tranquilidade, ou gratidão, que foram coisas que aconteceram quando os detetives foram falar com o castor. E agora, lá na página 276, no exercício 4, é para você se reunir aí com uma pessoa que está aí na sua casa, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua avó, a pessoa que está aí responsável com você. E você vai fazer essa atividade com ele, tá bom? E aí tem a pergunta, ó, quando foi a última vez que você mostrou respeito por alguém? Você vai assinalar a sua resposta e a resposta da pessoa que está aí com você, tá bom? E aí, como você fez para demonstração de respeito? Então, qual foi o seu comportamento ou a sua fala que demonstrou respeito? Então, assinale aí a sua resposta e a resposta da pessoa que está fazendo com você, tá? E agora, lá na página 277, no exercício 5, é para você escrever um exemplo de honestidade. Então, quando que você presenciou uma situação de honestidade? Lembrando que ser honesto é falar a verdade. Quando que você presenciou uma cena de honestidade aí na sua casa ou na escola? Quando? Talvez quando um amiguinho admitiu que pegou algo emprestado seu? Pode ser também, ele foi honesto com você, não é mesmo? Então escreva aí quando foi que você presenciou uma cena ou um comportamento de honestidade. E agora, para finalizar, lá na página 280 e 281 é um exercício para fazer em família, tá bom? Então vocês vão escolher um filme, assistam um filme juntos e escrevam por que você escolheu esse filme. Algum dos personagens teve um comportamento ético? Então assista um filme que você goste muito, observe o comportamento dos personagens. Será que eles agiram com bondade, com respeito, com justiça, com honestidade e compaixão? Então observe bem o filme e depois escreva suas respostas aqui na apostila, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje e eu vejo vocês na próxima semana.